Alô, você, estamos começando aqui mais um episódio do Arivalcast, esse podcast que é um dos melhores ou piores das redes sociais, né? Eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros há mais de 28 anos e conduzo aqui essas entrevistas maravilhosas. Hoje, o convidado especial, mais do que especial, nosso querido pastor Hernandes Dias Lopes. Pastor, suas saudações, por favor, que eu não vou lhe apresentar, porque aqui tem um rico aqui muito alto. Mas... Bom, estamos juntos, né, Arival? Já há muito tempo. É uma honra para mim estar aqui com você. Espero que esse bate-papo aqui seja uma grande bênção para quem está nos acompanhando. Então, você que está nos assistindo aí, o tema hoje é por que somos perseguidos pelo mundo? Essa é uma questão que a gente vai discutir aqui à luz da palavra de Deus e à luz da experiência histórica. O pastor Hernandes aí tem um vasto conhecimento, né, da história da igreja, e a igreja sempre teve momentos de grandes perseguições, né? E, aliás, jamais deixou de ser perseguida, né, pastor? Olha, gente, os nossos patrocinadores, eu quero, antes de passar a palavra aqui, começar o debate, é a Riveste Revestimentos Ecológicos. Esse pessoal é fantástico, eles desenvolveram esse produto, é uma empresa, uma indústria aqui de São Paulo, onde eles trabalham com essa... São vários padrões, né, de revestimentos. É uma coisa ecologicamente sustentável, né? Você pode hoje reformar a sua casa, cozinha, banheiros, tudo, usando esse material, sem aquela quebradeira geral. É de fácil instalação e um custo, né? Metade do custo tradicional que você tem aí nas lojas de material de construção. Então, essas pastilhas são oferecidas, né? E podem ser aplicadas diretamente sobre azulejos existentes sem necessidade de quebra-quebra. Reforme a sua casa de forma fácil e sem fazer sujeiras com esse material da Riveste. Entra lá no site www.riveste.com.br. Por favor, assista o vídeo que vem aqui agora a seguir, apresentando como aplicar essas pastilhas. Tá bom? Vou fazer uma surpresa para minha esposa, deixar a cozinha bem bonita para ela. Falei para ela, vai lá no shopping, aproveita para trocar um sapato que minha filha ganhou de aniversário. O bom desse processo aqui é que não tem quebra-quebra, não tem sujeira com massa. Como é um processo bem fácil, bem limpo, a gente vai acabar terminando bem rápido. Aí ela vai ter uma surpresa aí a hora que ela voltar. A mulher sempre reclamava, a cozinha tá feia, que precisa fazer. Nada mais justo do que deixar ela feliz aí, uma cozinha um pouco mais bonita, né? O amor sempre é uma construção, né? O homem, um relacionamento, tem que estar construindo coisas novas, né? Não abre, não abre. Ainda não. Pode abrir agora. Que chique. Gostou? Nossa. É de verdade, pode passar a mão. É de verdade. Obrigada. Pastor Hernandes, vamos lá para a nossa pauta aqui. Eita. E esse é um assunto que você poder até começar falando um pouco sobre cristofobia, se existe isso hoje ou não. Como cristãos, Jesus nos alertou que enfrentaríamos sofrimento e perseguição por causa dele. Mas como devemos responder a essas perseguições e de que formas elas têm surgido nos nossos dias, né? Primeira pergunta, pastor, por que o cristão é perseguido? Bom, eu acho que à luz das Escrituras e à luz da história, o cristão é perseguido pela natureza da vida que ele leva, sim, pelo compromisso com quem ele tem. O mundo odeia Cristo. E Jesus disse, o mundo me odeia, e por isso vai odiar vocês. O mundo odeia Cristo em nós. Porque Cristo está exatamente do lado oposto daquilo que representa o mundo. Agora é preciso explicar o que é mundo, né? Porque às vezes as pessoas pensam que mundo é a natureza, que mundo são as pessoas, os planetas, né? Ou mesmo a gente, né? Então, nós não odiamos pessoas. E agora, o mundo é um sistema. E esse sistema, ele não é físico, ele nem geográfico, vamos dizer, não está aqui, não está ali, né? O mundo é um sistema de ideias, de valores, uma cosmovisão contrária aos valores cristãos. Então, esse modo de pensar, esse modo de agir, esse modo de avaliar as coisas,
Tudo isso está na contramão do cristianismo. Pastor, vou levantar a bola aqui. Claro. Lá em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de Tal maneira. João 3,16. Mas lá em 1 João capítulo 2, ele diz, filhinhos, não ameis ameis o mundo. Há uma contradição aí? Ou o mundo aí são coisas diferentes? São coisas diferentes. Porque você pega, vamos dar um exemplo. Você pega João capítulo 1, versículo 10. Está escrito lá assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Tem 3 vezes a palavra mundo ali no verso 10. A palavra grega é a mesma, cosmos, cosmos, cosmos. Cada vez que a palavra aparece, ela tem um significado diferente, no mesmo versículo. Sei. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo físico, material. O mundo não conheceu que mundo? O mundo das pessoas. Então, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, ele está falando que Deus amou pessoas. Humanidade. Humanidade, gente. Quando João diz não ameis o mundo, ele não está falando para você não amar a gente. Certo. Você não pode amar o sistema, que está posto no maligno. Certo. Então, esse sistema posto no maligno vai odiar sempre Cristo e vai odiar sempre Cristo na igreja. É por essa razão que Satanás é chamado de príncipe deste mundo? Sim, porque esse sistema é governado por ele. Esse sistema é dominado por ele. Ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. O diabo cegou o entendimento das pessoas para que elas... Se você pega, por exemplo, Romanos capítulo 1, diz lá que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A palavra deter aí é matar por afogamento, ou seja, o homem deliberada e conscientemente, ele rejeita essa verdade, porque essa verdade é Cristo. Sim. E ele não quer essa verdade e por isso se opõe a ela. Então, pastor, a gente poderia, para a gente, você está assistindo aí didaticamente aqui, né? Vamos aqui com calma. É que, primeiro, o mundo odeia o cristão pelo fato dele estar ligado a Cristo. A Cristo. Também a gente poderia dizer que Cristo é a luz. Né? E quando a gente se aproxima da luz, as nossas obras são manifestas. Yeah. E às vezes o que faz a pessoa rejeitar a Cristo, não se aproximar de Cristo, é porque ele tem medo que os seus pecados seriam confrontados. Por exemplo, a gente vê aí que essa cristofobia aí, o medo de Cristo é justamente por isso, porque Cristo é a luz. Quem se aproxima de Cristo, está lá em João 3, né? Exato. Isso é um fato curioso. Me permita ler um texto para clarear isso. Tá. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Certo. Porque as suas obras eram más. Certo. Ou seja, o homem ama as trevas porque as trevas encobrem os seus erros. As trevas não revelam as suas mazelas. Onde a luz chega, ela mostra tudo. Certo. Então, Cristo incomoda, porque ele veio não para esconder o nosso pecado, ele veio para revelar o nosso pecado e resolver o nosso pecado. Sim. Nos ofereceu Porque se revelasse também não resolvesse... E não resolvesse, estaria em desespero do mesmo jeito. Pastor, o que caracteriza a perseguição do mundo hoje? Como, por exemplo, ela difere da perseguição do passado? Acho que é uma boa pergunta, porque ela tem nuances diferentes, né? Sim. Por exemplo, eu acho que a maior forma de perseguição à igreja, aos cristãos hoje, é uma perseguição filosófica, ideológica. Sim. É quando você persegue nos princípios, nos valores. É quando o mundo quer distorcer a verdade ou coibir você pregar a verdade. Certo. Como se você pregar a verdade fosse uma ofensa, um preconceito ou um discurso de ódio. Por exemplo, quando você diz que só Jesus salva, só Jesus é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Para um mundo plural, cuja verdade é relativa e subjetivista, você fazer uma afirmação de uma verdade absoluta e objetiva parece uma afronta para as pessoas. Sim. Então, daí vem a perseguição. Quando você diz, por exemplo, de família, que você crê na instituição família como Deus ensina,
que é o homem deixar pai e mãe, se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e daí vem os seus filhos. Esse conceito de família, num mundo plural, que tem outros conceitos de família, parece ser um discurso radical, que vai suscitar uma reação contrária. E daí vem a perseguição. Um exemplo aqui, pastor, o senhor é um profundo conhecedor da história do cristianismo. Estou só raspando. Mas o senhor se lembra que quando começou lá com Nero, né, a perseguição era uma perseguição aberta e física, né? Os cristãos eram jogados lá nas arenas, lá no Coliseu Romano, os cristãos eram queimados vivos, tinha todo aquele trabalho na tentativa de acabar com o cristianismo, matando os cristãos. Hoje, eu vejo que, como o senhor colocou aí, há uma diferença, que é através, por exemplo, de leis, através de doutrinamentos, né, e de perseguição, às vezes dentro do Estado de Direito, não chega a agressão física, mas também a tentativa é a mesma, é fazer calar a igreja. Calar. Né? Eu acho que, na verdade, pastor Ival, o meu entendimento é que as duas coisas vêm juntas, né? Porque se você perceber, hoje, enquanto nós estamos batendo esse papo aqui, tem lugares no mundo onde cristãos, irmãos nossos, estão morrendo pela sua fé, estão sendo presos, estão sendo torturados, estão sendo martirizados. E eu creio que, se nós não tivermos cuidado, não só o Brasil, mas qualquer país do mundo pode chegar a isso. Sim. Você vê que, às vezes, a maneira de mudar a cultura de um povo, as leis, do entendimento, das cortes, do parlamento, dos governantes, ela vai mudando aos pouquinhos e vai apertando as tarraxas. Né? Então, países que aqui, muito perto de nós, foram outrora, e numa outrora bem recente, países de determinada liberdade religiosa, hoje não tem mais liberdade religiosa. Sim. Então começa com a mudança, como você disse, uma mudança de lei, uma norma que é estabelecida, um princípio que já agora é imposto. Uma proibição, por exemplo, de distribuir Bíblias nas escolas, nas faculdades. Exatamente. Proibir a comunicação pública, né, de pregação do evangelho nas ruas, nas praças, são etc. maneiras de você tirar o nome de Cristo, né, do padronamento da pedagogia escolar. Então, tudo isso aí sinaliza para nós que amanhã, se a igreja não tomar uma medida hoje, ou se a sociedade não acordar hoje, vai poder, a perseguição física virá. O senhor usa muito uma expressão, já usou aqui na igreja, pregando. Explica para a gente o que é cristofobia. Ok. Bom, a palavra fobia é uma palavra grega que significa medo, né? Temor. E Cristo é a ideia do preconceito com Cristo, da perseguição a Cristo, do ódio a Cristo. Nós estamos vivendo isso hoje, como vivemos no passado. Né? Porque, vamos voltar lá, você citou agora há pouco o Império Romano. O Império Romano... Ele era tolerante com todas as religiões. Ele tinha um panteão para muitos deuses. Agora, desde que o cidadão se curvasse diante de César e afirmar que César é o Senhor, e reconhecer César como uma divindade... Podia praticar qualquer outra religião. Não tinha problema nenhum. Então, como os cristãos entendiam que eles não poderiam se prostrar diante de ninguém, a não ser do Senhor Jesus... e eles se recusavam a se prostrar diante de César, então eles eram perseguidos. A questão do monoteísmo judaico que vem para o cristianismo. Né? Exatamente. Então, o mundo hoje, assim como lá na Roma Antiga, é cristofóbico. É cristofóbico. Porque hoje a perseguição não é porque você comete crime, não é porque você comete delitos, é um transtorno social, você está violando a lei no sentido de matar pessoas, ou surrupiar os bens das pessoas, ou atentar contra a honra das pessoas. Você está pregando uma mensagem de paz. É o Evangelho, é Cristo. Mas essa mensagem é odiada, e por isso as pessoas rejeitam não só o Cristo, não só a mensagem, mas os portadores dessa mensagem. Pastor, eu vou fazer uma colocação aqui, à luz da palavra, para o irmão responder. Sempre se fala nessa discussão entre os cristãos e os valores do mundo, em polarização. A discussão está polarizada, nós precisamos ter um equilíbrio.
Jesus sempre foi, quem não é Por mim? por mim é contra mim. Como é que a gente pode adequar essa É questão uma boa pergunta. do discurso da polarização no contexto do que a gente está vivendo hoje? Porque, às vezes, a gente sabe que existe uma discussão política, né, política partidária. Os políticos, eles optam e montam seus discursos políticos em cima do nicho de mercado, de conquistar o voto da maioria, e nós não estamos aqui discutindo política partidária. Nós estamos... a pergunta é a seguinte: é possível viver o verdadeiro cristianismo sem essa polarização ou não? Veja bem, vamos pegar o contexto. Nós podemos e devemos conviver bem com todas as pessoas. Sim. Né? Devemos ter paz com todos os homens. No que depender de nós, devemos ter paz. O seu nicho de relacionamento não pode ser só entre iguais. Certo. Você pode e deve se relacionar com todas as pessoas, inclusive aquelas pessoas que não pertencem à sua fé, à sua crença, à sua religião, à sua igreja. Podemos ter parcerias, por exemplo. Imaginar que você esteja hoje defendendo a causa contra o aborto. Certo. Não só cristãos evangélicos defendem de que o aborto é uma prática que nós devemos rejeitar. Então você pode se unir com alguém que não é um cristão, mas que tem essa bandeira. Cientistas, o povo em geral, não importa a religião que você tem, essa bandeira nos une a todos. É possível você levantar essa bandeira junto com outras pessoas. Agora, do ponto de vista doutrinário, não dá mais. Aí não é possível, porque nós temos um norte teológico, um norte doutrinário, que passa pelo entendimento que nós temos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, qualquer segmento que vier na contramão desse absoluto que nós entendemos, aí não é possível mais fazer parceria. Por isso nós não somos a favor do ecumenismo. O que é o ecumenismo? Não importa o que você crê, vamos dar as mãos e vamos caminhar juntos. Sim. Você caminha juntos em alguns aspectos, mas do ponto de vista doutrinário teológico, nós pautamos a nossa fé pela palavra de Deus. E aí, gente boa, tá gostando aqui da discussão? Aproveita aí para se inscrever no canal, curtir, compartilhar os episódios já do Arivalcast e também os nossos sermões, né? A nossa TV está aí também para você se inscrever, IPP-TV, o canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Se inscreva também no canal do Pastor Hernandes, ele tem um canal de YouTube, né? Hernandes Dias Lopes, e tem também o Instagram, né, pastor? Já chegou a 2 milhões, não ou não? Está chegando a 2 milhões. Daqui a um mês chega a 2 milhões. É 2 milhões, Deus quiser. Se Deus quiser. E são mensagens maravilhosas que você pode compartilhar. É uma forma de você evangelizar usando as redes sociais. Pastor, como podemos entender a perseguição à luz do propósito de Deus? Por exemplo, só dar um exemplo aqui. Muitas vezes Deus usou a perseguição com o propósito missionário. Isso é fato ou não? É fato. Você pode ter 2 exemplos muito claros. Primeiramente, você vai encontrar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Né? Toda a igreja foi dispersa de Jerusalém em virtude da perseguição que veio depois do martírio de Estevão, e todos eles foram dispersos. E por onde for, exceto os apóstolos, por onde foram pregando a palavra de Deus. Então, a perseguição é o vento do Espírito que leva a semente do Evangelho. Outro exemplo foi o texto que nós ouvimos domingo, agora à tarde, 5 horas da tarde, do texto 1 de Pedro, capítulo 1, né? Que os crentes são eleitos e são forasteiros da dispersão. E a ideia é de que numa situação tão adversa, onde os cristãos tinham suas propriedades confiscadas, sua liberdade cerceada, eles perdiam seus vínculos onde nasceram, onde cresceram, onde trabalharam, eles tinham que sair, e sair sem bens materiais. E a primeira carta de Pedro é a carta do sofrimento, né? Sim. E Pedro diz que eles não deviam ficar tristes com isso, nem espantados com isso. Agora, pastor... Porque isso tinha um propósito de Deus, para que o evangelho pudesse alcançar esses lugares por onde eles passavam. Existe alguma prova histórica ou bíblica que a perseguição tenha impedido o avanço da igreja? Não me consta. É bem verdade que nós temos que ter prudência. Por exemplo, quando Paulo chegava numa cidade, ele percebia uma trama contra ele, um ardil para matá-lo.
ele dava um jeito de escapar. Né? Não existe aquela fé triunfalista, não, eu sou de Deus, eu vou enfrentar qualquer coisa, nada me pega, ninguém me mata. Não. Existe a hora do enfrentamento, existe a hora da prudência de você sabiamente saber que talvez é melhor você sair do ponto A para o ponto B, para uma outra cidade, para um outro contexto, para poupar a sua vida. Isso é prudência. Né? Sim. Agora, historicamente, nem a pobreza, nem a perseguição jamais destruiu a igreja. Só existe uma coisa que destrói a igreja: é o pecado. Eita. É o pecado. Nem o diabo, nem o mundo, nem a perseguição, nem a pobreza, nem a doença, nem a morte. Sim. Só o pecado pode enfraquecer a igreja. Então, à luz do propósito de Deus, a gente pode entender que na sua soberania, ele pode permitir, né, essa questão é uma coisa que eu queria perguntar para você também, aproveitando aqui esse momento. Sim. Né, aquele conceito bíblico, escatológico de grande tribulação. Ok. Vamos lá. Eu entendo que até Jesus, entre os últimos dias aqui, né, o período entre a primeira vinda, nós já estamos vivendo aqui a grande tribulação. Mas vai haver um momento em que essa tribulação será intensificada, ou isso já acontece em determinados lugares do mundo? Por exemplo, lá os nossos irmãos lá na China, eles estão debaixo de uma grande tribulação. Um tacão, né? Como é que você vê isso? Veja bem, eu entendo que esse período que nós vivemos, da primeira e segunda vinda, é um período de princípio das dores, mas eu creio que essa perseguição ou essa tribulação vai ter um ápice. E a Bíblia usa alguns termos para isso. Então, primeiro, vai ser a grande tribulação. Segundo, a apostasia, com A, artigo definido. Sim. Depois, o pouco tempo de Satanás. Sim. E depois, a manifestação do homem da iniquidade. Sim. Esses 4 elementos escatológicos descrevem um mesmo período. Sim. É um período agudo, terrível, de uma perseguição atroz, de um sofrimento incomum, onde o povo de Deus vai ser acuado, encurralado, perseguido de uma maneira crudelíssima. Então, nós estamos nesse ensaio. Sim. E parece-me que a coisa é complicada, porque você pega países, por exemplo, vamos pegar os Estados Unidos da América, né? Um país colonizado pelos peregrinos, de uma padronagem protestante, de grande envergadura. As universidades mais famosas do mundo, como Harvard, foram fundadas por esses fundadores. Um país de cultura cristã, evangélica, protestante, e de repente você vai ver o país abrindo mão disso. Sim. Abrindo mão disso. E adotando ideologias, filosofias contrárias a isso. Então, e você, ao mesmo tempo, começa a perceber a decadência da nação. Certo. A derrocada da nação. Certo. Se não econômica, pelo menos moral, espiritualmente falando. Então, tudo isso sinaliza que o mundo está como que se preparando para a manifestação do homem da iniquidade. Sim. Parece que o berço está pronto, o cenário está pronto. Pastor, dentro dessa perseguição, que não é apenas local, ela é mundial. Certo. Aproveitando, nós estamos vivendo esse período aí, hoje eu estava assistindo mesmo aqui, os ataques e as reações de Israel. Como o senhor vê esse antissemitismo, essa questão intencional, ideológica, de querer, desejar exterminar a nação de Israel? Como é que você vê isso? Isso também Israel continua sendo o povo de Deus eleito? Como é que é isso aí? Eu entendo, Arival, duas coisas. Primeiro, eu entendo que Israel não é diferente de igreja. Nós não subscrevemos a ideia dispensacionalista, que acredita que a igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. A igreja é o povo de Deus. Que a igreja é apenas um parêntese na história. Sim. E que Jesus arrebata secretamente a igreja, depois volta a trincheira para Israel. Eu creio que judeu e gentil formam a igreja. Aqui está lá em Efésios capítulo 2, né? Deus derrubou o muro da separação. Há uma igreja só, do Antigo e Novo, a mesma igreja. É a mesma igreja. E essa igreja é composta de judeus e gentios. Certo. Pronto. Agora, o propósito de Deus com respeito à nação de Israel, para mim, está claramente posto em Romanos 11. Sim. Eu entendo que Deus tem um propósito ainda para Israel com quanto nação. Aliás, o povo de Israel, de fato, é um grande milagre na história. Né? A sobrevivência de Israel com a sua língua, com a sua cultura, com a sua religião, depois de mais de 1.800 anos de diáspora, e numa diáspora onde esse povo foi massacrado e perseguido ao longo desse tempo,
a sobrevivência do povo judeu é um grande milagre. Pastor, e não existe... Só concluindo meu raciocínio. E a promessa de Deus a Abraão, para mim, está de pé. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. É porque não existe, assim como não existe uma justificativa do ódio do mundo, do sistema para com a igreja, não existe razões, eu diria, circunstanciais, históricas, para justificar o ódio com o antissemitismo. E aí você vai perceber que, historicamente, e isso até mais recentemente, via de regra, Israel reage a ataques. Sim. Por ser um país, embora pequeno, mas muito preparado, tecnológico... E vive no Estado de Direito, né, pastor? A soberania nacional, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando Israel percebe que alguém está para atacá-lo ou destruí-lo, ele toma iniciativa de reação. Né? Mas você nunca vai ver Israel, um país que está em paz com ele, vai lá e ataca aquele país. Certo. Não existe. Não existe isso. Não. É gente que viaja para lá constantemente, que conhece mais de perto essa realidade e nota que é um país que quer paz. Agora está preparado para a guerra. Nós tivemos aqui um bate-papo, eu tive um privilégio de conversar com o cônsul de Israel e recebi uma aula de geopolítica, de fato, né, o que existe lá hoje. E existe também toda uma mídia, né? Por exemplo, quando solta assim, Israel atacou a faixa de Gaza e matou mulheres e crianças. Quer dizer, não morreu jovem, não morreu adulto. E aí fala assim, 20 mil. Aí, sim, mas os nomes, né? Cadê os nomes? Cadê os nomes, né? Esse é curioso, porque nós vivemos hoje um fato, isso é um fato, né? A gente não gostaria que fosse assim, mas nós vivemos, a grande mídia hoje, no Brasil e no mundo, tem um viés bem definido, alinhado com a esquerda. Certo. Né? Então, hoje é por isso que as mídias sociais estão crescendo tanto, porque parece-me que as pessoas estão suspeitando de que as informações que se passam nos telejornais não são sempre a plena expressão da verdade. Tem um viés, tem uma ideologia por trás. Então, a leitura que se faz não é dos fatos, né? É do entendimento ideológico que está se comunicando. Então, isso é problemático demais. Em qualquer país do mundo é muito problemático. É fato. Eu vi, por exemplo, uma exposição muito clara. O pessoal coloca assim uma base de emissão de foguetes junto de escolas, de hotéis, de hospitais, usando aquela população como escudo. Escudo, né? E é muito disso. É assim como existe hoje no Brasil, as populações mais vulneráveis de periferia, de favela, são usadas como escudo para o crime organizado, etc, etc. Mas, pastor, agora, a perseguição, ela pode ser vista fora desse contexto de mundo como também uma expressão de fidelidade a Deus? A igreja verdadeira, quando ela é fiel, ela é perseguida? Essa é uma grande pergunta. Aliás, um professor lá de Recife, onde você estudou, fez essa pergunta. Pastor Francisco Leonardo. A igreja, se for mais perseguida, será mais fiel? Ele respondeu não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Então, ser fiel a Deus é aquilo que entra dentro da bem-aventurança que Jesus colocou lá em Mateus 5. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ou seja, se a igreja viver como os profetas, se a igreja for fiel a Deus, ela vai ser perseguida. É aquilo que Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,12. Quem quiser viver piedosamente em Cristo, será perseguido. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Ou seja, se você viver e pregar uma mensagem de verdade absoluta, num mundo rendido à ditadura do relativismo, você vai incomodar o sistema. Pastor, mas agora vem um aspecto cristão, né? Baseado aí no Sermão do Monte. Como nós, cristãos, devemos reagir à perseguição? No texto de João 15, Jesus diz, olha, assim como se perseguir o Senhor, vai perseguir o servo, né? Então significa que a gente tem que encarar com naturalidade, né? Tem de bom ânimo. Então, a perseguição está no pacote da vida cristã. Mas Jesus também, eu acho que ele exagerou lá, quando ele diz assim, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles.
Como é que o senhor vê isso, essa questão de reagir à perseguição com amor, não com ódio? Eu acho que aí está a diferença do cristão para um homem natural. Porque isso é impossível para o homem natural. É impossível. Não é porque nós, como você de vez em quando fala aqui na igreja, não é porque você é melhor do que ninguém. Certo. É que o Espírito de Deus que habita em nós é que nos dá essa força e esse poder. Quando você vê os apóstolos lá sendo presos e açoitados, e eles saíam pulando de alegria pelo privilégio de sofrerem por causa do nome de Cristo, acho que essa é a grande diferença daqueles cristãos que eram jogados às feras, aos leões, e eles cantavam. Aquele irmão nosso lá que foi queimado, ele diz, olha... Policarpo, conta a história. Você conhece ele? Policarpo tinha 86 anos. Certo. E ele foi condenado a morrer... Queimado, né? Queimado. E na hora que ele estava para ser queimado, a pessoa que estava liderando, o carrasco que estava liderando a execução dele, disse, se você negar a Jesus, você tá solto, está livre. Negue a Jesus e você não vai ser morto. Sim. Mas como eu posso negar a Jesus? Eu o sirvo há 86 anos, ele nunca me fez mal. É um privilégio morrer por ele. E assim foram os mártires que morreram pelo cristianismo, né? John Hus, Jerônimo Savonarola e tantos outros ao longo da história da igreja, por entender que é um privilégio morrer por Cristo. Agora, esse poder é muito importante, não emana deles mesmos. É sobrenatural. É sobrenatural, vem de Deus. Pedro fala sobre vós, repousa o Espírito, né? Da glória lá. Pastor, então, como dentro da sua experiência, à luz da palavra de Deus, como é que nós devemos enfrentar, então, o sofrimento, a perseguição? Eu acho que... Põe aí umas 3 ou 4 maneiras que a gente tem, porque tem muita gente que está sofrendo agora, muita gente que está nos assistindo aqui, muita gente que está sendo perseguido, né? O pastor já colocou aqui a bem-aventurança. Se a gente estiver sendo perseguido e sofrendo por causa de Jesus, isso é um privilégio, é uma bem-aventurança. E Pedro escreve a primeira carta dele lá só para encorajar. Apocalipse, que o senhor é um especialista, né? Foi uma carta para trazer consolo para a igreja, né? Coloca aí 5 pontos de encorajamento para nós. Aí, vamos pensar juntos aqui. Bom, primeiramente, só dizer que Pedro, na sua carta que trata de que é sofrimento, primeira carta, ele alerta que a gente não deva sofrer por erros nossos. Né? Sim. Tem sofrimento que a gente está... Safadeza. Está sofrendo porque a gente errou. Pecou, né? E tal. Tá. Mas se a gente está sofrendo por fidelidade a Cristo, primeiramente, você está glorificando a Cristo nisso. E o propósito da vida é glorificar a Deus. Então, se o propósito maior da nossa vida está sendo cumprido, isso já é um consolo extraordinário. Segundo aspecto é que se você está sofrendo, isso vai impactar pessoas. Sim. Porque o que mais impacta uma pessoa do mundo é ver um cristão sofrendo injustamente e ele, em vez de reagir com ultraje, ele não reage ultraje com ultraje, ele vence o mal com golpes de bondade. Né? Foi o que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz, e talvez foi essa fala de Jesus que impactou o ladrão da direita, levando à conversão. Terceiro, é que quando o cristão sofre com base nos princípios de que defende, pela sua fé em Cristo Jesus, isso vai reverberar como testemunho para muito além daquilo que está acontecendo à sua volta. Né? Talvez, por exemplo, você que conhece, já esteve na Coreia algumas vezes, já pregou lá, foi o martírio. Né? Você lembra dos mártires, quando o Japão, atravessando a Coreia, dominou a China e quis impor o culto ao imperador aos coreanos, e eles morriam pela sua fé. Sim. O reavivamento coreano tem muito a ver com o sofrimento que eles enfrentaram e como eles lidaram com aquele sofrimento. Então, isso pode trazer um grande despertamento espiritual para as pessoas. E, finalmente, eu acho que não há prova tão grande, diz a Bíblia, que nós não possamos suportar. Sim. Porque Deus derrama graça. Derrama graça. Para cada tonalidade de prova, tem uma tonalidade de graça suficiente para a gente enfrentar. Está reclamando de quê, meu irmão? É desse jeito, rapaz. E Pedro diz lá, não estranheis o fogo da prova.
Porque às vezes a gente acha que a aprovação, o fato da gente ser cristão, a gente está imune a sofrimento. E talvez, Arival, uma coisa que é preciso pontuar aqui no programa, nesse podcast, é que é preciso, e a Igreja de Pinheiros tem buscado fazer isso, é pregar este evangelho genuíno, viril. Porque muito do que se tem pregado hoje é um evangelho triunfalista, de riqueza, prosperidade, sucesso, etc. e tal, que não prepara as pessoas para as tribulações da vida. E aí o cara, ao enfrentá-la, se decepciona, fala, me decepcionei com Deus. Não, você não se decepcionou com Deus, você se decepcionou com o falso Deus que lhe foi pregado. Porque o Deus da Bíblia, ele não maqueia a verdade. Ele retrata o que a igreja vai passar. Lá em Atos, capítulo 14, né, quando Paulo volta visitando as igrejas que ele plantou, ele fortalecia a alma dos discípulos, né, esclarecendo que através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Então, o evangelho nosso é o evangelho da tribulação. No mundo tereis tribulações, aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o fato da gente estar ligado a Cristo, isso já nos coloca aí eu diria assim, no alvo, né, das perseguições, do inferno, etc. Mas também, pastor, uma coisa que o senhor falou, a bem-aventurança, né? É interessante, eu estava lendo uma vez uma carta de filhos de cristãos que estavam sob a perseguição no Oriente Médio, e eles disseram, olha, não se preocupe com a gente, né? Nós estamos sendo perseguidos, estamos sofrendo por causa de Cristo. Se preocupe com vocês que estão aí no Ocidente e que não estão experimentando isso, porque eles veem a perseguição como algo glorioso, de identificação, né? Que os discípulos se alegraram pelo fato de terem sido surrados, perseguidos por causa de Cristo. Isso é uma coisa, não é masoquista, né, pastor? Isso é uma coisa que... Não, porque o masoquismo é uma filosofia que retrata que a pessoa tem prazer em sofrer pelo sofrimento. Certo. Nós não gostamos de sofrer. Nós não temos prazer em sofrer. Certo. A questão não é sofrimento, a questão é por que razão, ou por que pessoa, certo, por que causa. Então, se o sofrimento é por causa de Cristo, é para glorificar a Cristo, é para testemunhar Cristo, é para que pessoas conheçam a Cristo, bendito esse sofrimento. Amém. Gente, eu vou fazer a última pergunta, a gente está encerrando o programa aqui. E o pastor Hernandes aqui, isso aqui é ficha difícil de a gente conseguir aqui na agenda dele. Pastor, como não desanimar? Aí o senhor pode usar 2 Coríntios capítulo 12, diante dos espinhos da carne, das lutas. Como é que a gente se mantém firme, mesmo em momentos de perseguições? Primeiramente, é ficar perto do Senhor. Porque se não ficarmos perto dele, o nosso coração vai ficar com medo. Certo. Quando Pedro, no mar da Galileia, tirou os olhos de Jesus e pôs os olhos na tempestade, ele naufragou. Então, nenhum de nós pode bater no peito e dizer, eu sou forte, eu sou um esteio inabalável, eu nunca vou temer, eu nunca vou fraquejar. É um risco. Né? Então, manter os olhos em Cristo e estar perto dele. Segundo, eu penso que nós precisamos buscar o poder do Espírito Santo. Porque sem esse poder que foi nos dado, né, o Espírito Santo foi derramado, e ele está conosco, e ele é o consolador, ele é o encorajador, ele quem dá poder, ele quem dá estratégia, quem dá sabedoria, nós não temos condições de fazer isso por nós mesmos. Né? E, finalmente, nós precisamos congregar. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas dizem, eu quero Cristo, mas não quero a igreja. Eu sou crente do meu jeito, do meu modo, na minha casa. Eu não frequento igreja, eu não tenho vínculo com a instituição religiosa. E essas pessoas passam até a ideia de que elas são super espirituais. Super crentes, porque elas não dependem de ninguém, elas são autossuficientes. Isso é um engodo, isso é uma mentira, isso é uma farsa. Não existe cristianismo sem igreja, não existe fé cristã sem a comunidade dos santos. Não existe o cabeça sem o corpo. Então, Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Então, é muito importante que você esteja na igreja. É ali que você é encorajado, é ali que você é fortalecido. Existe a solidariedade. Solidariedade, companheirismo. Chorar, companheirismo, etc. Gente,
E aí, como é que é? Tá bom aí o programa? Então, compartilhe com... Pastor Hernandes, suas considerações finais, eu quero agradecer muito, porque eu sei da sua agenda louca, mas a sua presença é sempre muito querida aqui, os nossos telespectadores aqui amam o irmão e nós temos aí sempre um carinho muito especial pelo senhor. Então, muito obrigado. Encerra aí, colocando... Okay. Vou falar então para você diretamente. Primeiramente, eu quero agradecer ao pastor Arival pelo convite para estar aqui no seu podcast. Quero recomendar a você a se inscrever nesse canal, a você seguir o pastor Arival nas suas mídias, ao canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu tenho muita alegria de estar trabalhando aqui com ele já desde 2011, com irmãos, com amigos, com parceiros. E eu quero dizer a você que neste mundo é assim mesmo. Aqui tem dor, aqui tem choro, aqui tem lágrima, aqui tem sofrimento, aqui tem luto, aqui tem injustiça, aqui tem violência, aqui tem a carranca do diabo, aqui tem o ódio do mundo, aqui tem as fraquezas da carne, aqui temos as lutas cotidianas. Mas, ao mesmo tempo, aqui também nós temos a presença de Cristo, nós temos o poder do Espírito Santo, nós temos a Bíblia, a Palavra de Deus, nós temos a Igreja de Cristo, nós temos amigos, nós temos irmãos, nós temos família, e nós juntos caminharemos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, mantendo-nos firmes na verdade, deixando-nos ser guiados pela bússola da Palavra de Deus, não por palavras de homens, pela Palavra de Deus. E assim caminharemos rumo à glória, até aquele glorioso dia em que o Senhor Jesus irá nos buscar, ou nós seremos recolhidos por Ele. Deus abençoe sua vida. Um grande abraço a todos. Valeu, muito obrigado e até o próximo episódio aqui do Arivalcast. Grande abraço. Ô, gente boa, entra aí no meu canal do YouTube, assine aí, por favor. Nós estamos aqui para bater a meta dos 100 mil no próximo mês. Então, por favor, assine aí o canal e desfrute aí do conteúdo, tá bom? Conto com você.